Boa tarde, meus queridos. A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vinda, que Deus abençoe a sua família, a sua saúde, que Deus abençoe os seus pensamentos, os seus sentimentos, que Deus abençoe a sua noite, o seu sono, o seu descanso. Amém? Que o sangue de Jesus Cristo cubra todas as áreas da sua vida, cubra tudo que é seu e livre você e tudo que é seu de todo mal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da tarde. E nessa tarde, meus queridos, nós estamos orando para que Deus ele nos tire de todo o caminho que ele pode ver que a gente está andando por ele ou que a gente vai passar por ele, mas que tem um mal nesse caminho. Deus, ele quer nos revelar coisas ruins que estão em caminhos para a gente o quê? Desviar. Então, irmãos, quando Deus, ele fala assim pra gente, né? Ele nos entrega uma palavra dessa, o que ele tá falando? Olha, esse caminho aí que você tá escolhendo vai trazer prejuízo. Esse caminho aí que você tá escolhendo vai trazer problema pra sua vida. Às vezes, hoje, você pode não estar discernindo que o mal já entrou e já começou a devorar. Irmãos, muitas vezes, Deus, ele me alertou com relação a algumas coisas e eu, porque não discernia, eu não fazia aquilo que Deus estava me pedindo. Porque eu não estava enxergando o que Deus estava enxergando, eu não me convencia, mesmo sabendo que Deus é Deus, mesmo sabendo que Deus, o que ele fala é porque ele quer proteger, é porque ele quer trazer livramento. Eu não conseguia firmar na palavra do Senhor. E o que eu, né, diversas maneiras passei por isso, vi isso anos na minha vida. Às vezes, irmãos, é igual eu falei, a gente está num caminho que Deus fala, olha, esse caminho é de destruição. Só que às vezes a gente está vivendo uma fase da nossa vida aonde a gente está acostumado com a destruição. Não é que a gente quer a destruição, não é que a gente gosta dela. Mas às vezes a gente já acostumou com briga, já acostumou com confusão, já acostumou a ter um problema atrás do outro, já acostumou a ver as coisas dando errado. A gente já acostumou. Então a gente ora, a gente jejua, a gente faz propósito, a gente faz tudo o que tem que fazer para Deus mudar a nossa vida. Só que aí Deus vem e fala, olha, sai desse caminho. Sai desse caminho porque ele é de destruição. Só que o que a gente está esperando? Deus entrar com a mudança na vida. A gente está esperando o problema desaparecer. A gente está esperando a briga cessar. A gente está esperando a dificuldade na vida financeira passar. A gente está esperando aquilo que a gente está pedindo. Só que Deus ele já liberou a resposta para a gente receber aquilo que a gente está pedindo. Você pode fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre uma área da sua vida. Mas o que você não pode é receber uma resposta e não se movimentar por meio daquilo que Deus está te falando. Por quê? Muitas vezes, irmãos, Deus ele não envia a resposta para uma oração da maneira que a gente pensa que ele vai enviar a resposta. Por exemplo, se a casa está em guerra, se o relacionamento familiar tá de cabeça para baixo, se a vida financeira está de cabeça para baixo, aí a pessoa está orando, pedindo Deus para abençoar, está jejuando, pedindo Deus para abençoar, está fazendo tudo o que ela pode, pedindo Deus para abençoar. Só que Deus está dando uma resposta para ela. E ela não entende, porque ela não está discernindo. Então ela não entende. Deus, eu estou orando, mas o Senhor não me ajuda. Eu estou pedindo, mas o Senhor não está fazendo. Só que o que ela deixou passar e não percebeu é que lá atrás Eliseu já falou com ela. Lá atrás, Eliseu já falou com ela. Como assim Eliseu já falou com ela? Vamos ler aqui a palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo
8. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Irmãos, aqui o rei da Síria, ele estava se levantando contra Israel. Olha isso. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Então, o inimigo de Israel ia atacar Israel. Então, ele, claro, fazia o quê? Planos. Então, ele arquitetava planos e ele colocava em prática. Só que Eliseu fazia o quê? Ele avisava o rei de Israel: não passa por tal caminho. Olha isso. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Então Eliseu, ele diversas vezes, sendo instruído por Deus, Deus falava com Eliseu e Eliseu falava com o povo, falava com o rei. Eliseu avisava o rei de Israel aonde o rei da Síria ia montar acampamento. Qual era o plano do rei da Síria? Então o rei, ele fazia o quê? Ele se precavia e ele se desviava daquele caminho. Agora eu te faço uma pergunta. Quando Eliseu, ele avisava o rei de Israel, o rei de Israel, ele estava vendo soldado lá no meio dele, matando, sabe, ele estava vendo aquela confusão da guerra, os prejuízos da guerra, aquilo tudo. Ele não estava vendo, né? Mas o inimigo já estava armando, o inimigo já estava arquitetando. O inimigo já existia. O levante já existia. Então já havia uma constante tensão. Porque quando há um inimigo, já há uma tensão. Porque a qualquer momento ele pode atacar. A qualquer momento ele pode fazer algo. Ele pode conseguir, ele pode ter vitória. Sabe, ele pode... A qualquer momento o inimigo pode ter algum tipo de vitória. Então, Eliseu, ele avisava para o rei, enquanto o rei ainda não estava vendo nada. Muitas vezes, irmãos, Eliseu já nos avisou. Muitas vezes, Deus já mandou um sonho, já mandou uma visão, já mandou um profeta, já falou no coração, já mandou um sinal, já mandou uma circunstância contrária, para a pessoa ficar ligada. Toda vez que eu vou naquele lugar, eu tenho problema. Toda vez que eu vou naquela festa com aquelas pessoas, a minha semana fica um caos. Toda vez que eu converso, que eu conto alguma coisa, determinadas coisas, eu vejo a minha bênção indo embora. Toda vez que eu faço isso ou que eu faço aquilo, toda vez que essa pessoa vem na minha casa, quando ela vai embora, é 2 semanas, 3 semanas de briga, de confusão. Toda vez que eu faço isso, eu percebo que eu perco o sono. Então Deus já enviou vários alertas. Já falou. Mas a pessoa, ela não está vendo. Ela não está enxergando. Ela não está discernindo. O rei, ele não estava vendo o exército. Mas ele recebia um aviso e ele se movia, se movimentava segundo o aviso que ele estava recebendo. Ele recebia o aviso, averiguava. Veja, ele não recebia o aviso, agia com imprudência como se ele não tivesse recebido aviso nenhum. Ele recebia o aviso, mandava investigar, ou seja, ele ficava atento. Se Deus fala assim com você, olha, esse caminho é de destruição, então a primeira coisa que você tem que fazer é ficar atento. Se Deus me falou que aquele lugar ali, aquele lugar lá, é caminho de destruição,
Então, eu tenho que... Será que é? Porque não parece. Mas, às vezes, o caos já está instalado, mas a pessoa já acostumou com o caos. Eliseu já deu a resposta. Deus, ela está pedindo, Deus, me ajuda. Me ajuda para a confusão sair da minha casa, me ajuda para a minha vida financeira desandar. Me ajuda para eu sair das dívidas, me ajuda para eu arrumar um emprego, me ajuda para isso, me ajuda para aquilo. Mas a pessoa, ela vai lá, toda vez que ela tem a determinação de fazer um currículo, ela vai lá e conta fulano. Tô pensando, vou voltar a fazer currículo e vou voltar a entregar. Mas aí ela tá lá contando para que ela não deve, que ela vai fazer currículo para entregar porque ela precisa de emprego. Aí ela tá lá contando sobre o currículo que ela ainda nem fez. Sobre os passos que ela nem deu. Provavelmente, a hora que ela falar, parou ali. Provavelmente ela não vai nem digitar o currículo. Se já está digitado, ela não vai nem imprimir. Se imprimir, ela não vai entregar. Se entregar, não vai arrumar nada. Mas por que a porta não abre? Porque às vezes a porta da boca está aberta. Às vezes, irmãos, tem certas portas de Deus para abrir na nossa vida que primeiro essa porta aqui tem que fechar. O nosso Deus é um Deus que fecha portas e abre portas. E às vezes tem pessoas que Deus está falando, olha, primeiro fecha essa porta aí. Essa porta aí tem que fechar para aquela porta lá abrir. Essa porta aí tem que fechar para aquele negócio lá dar certo. Essa porta aí tem que fechar para essa briga cessar. Essa porta aí tem que fechar para você conseguir fazer aquilo que você tem que fazer. Às vezes Deus está dando a resposta. Mas a pessoa... Então Deus falou, esse caminho aqui é de destruição, essa pessoa que não é de confiança, esse lugar não é para eu ir, esse hábito aqui é para eu me desvencilhar dele. Então, o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Averiguar. A palavra de Deus foi esquisita. A palavra de Deus não está parecendo o que é. Está parecendo que Deus está um pouco assim, enganado. E eu que estou certa. Mas veja. Então eu vou pelo menos averiguar. Agora, muitas vezes a gente vai de cabeça. Deus fala, não mergulha aí não. Tem um jacaré aí. Não mergulha nesse lago porque tem um jacaré aí. Não pula nesse rio aí não. Aí você olha, você grita, você joga umas pedrinhas na água, tá lá de cima, tá lá na margem. Joga umas pedras, não viu nada. Olhou, não viu nada. Não, mas Deus falou que tinha jacaré lá no fundo, tinha jacaré nesse rio. Deu uma olhadinha, não viu nada, pulou, mas Deus falou que tem jacaré no rio. Você tá com vontade de pular no rio? Passa mais tempo aí investigando, coloca uma câmera ali para filmar, espera chegar um determinado horário, fica ali averiguando. Sabe, não trata como superficial. Quando Deus te revela algo profundo, nós não podemos fazer isso, irmãos. Então, às vezes, assim, a gente está orando, pedindo Deus para melhorar a vida financeira. Deus já deu a resposta. Mas a gente fica o quê? Esperando Deus fazer assim, ó, mudar. Só que o que vai fazer a mudança vir é justamente a gente sair daquele caminho que Deus está mandando a gente sair. Irmãos, eu vivi assim, ciclos assim, de anos na minha vida. Aonde Deus, ele me falava. Só que eu já estava tão acostumada com tanta coisa ruim, mas eu odiava aquela vida, eu não queria nada daquilo, eu queria mudança. E eu achava que Deus tinha que entrar e mudar da noite para o dia. Eu achava que Deus tinha que entrar e mudar, mas comigo naquele caminho, comigo fazendo aquilo, comigo daquele jeito. Mas o que eu descobri? Depois de muitos anos de sofrimento, depois de muitos anos quebrando a cara, que nada mudou enquanto eu não fiz como fez o rei de Israel. Eu comecei a observar, a discernir. E o que aconteceu? Toda a destruição, tantas coisas ruins que eu vivia, que eu já estava acostumada a viver, elas começaram o quê? A cessar, a retroceder. Mas porque o mal deixou de existir? Não. Porque eu decidi sair dos caminhos que Deus estava me avisando que eu tinha que sair. O que tinha de ruim naquele caminho, continuou naquele caminho, mas e eu? Eu não passava mais naquele caminho, entende?
Então Deus fala assim com você, olha, esse caminho aqui é caminho que está trazendo destruição, sai dele. Quando você sai, o mal continua lá. O mal está lá, te esperando. Se você sai, ele não te atinge, ele não te afeta, ele não te acerta, ele não põe a mão em você. Se você sai um mês e volta no mês seguinte, ele vai continuar lá. Se o rei de Israel, Eliseu avisou, o rei de Israel ia lá, averiguava, via que era aquilo, não, beleza. Mas aí, ele pensava, agora não tem perigo mais não, mas o rei da Síria ainda estava lá, e de repente ele fosse, o mal estava lá esperando. Irmãos, tem caminhos que Deus nos tira e tem que ser uma retirada definitiva. Se Deus fala assim, olha, esse hábito aí de ficar falando tudo, de ficar contando tudo, de ficar postando tudo da sua vida, de ficar expondo a sua vida, contando os seus planos, os seus projetos, esse hábito aí está te destruindo. Mas a pessoa, porque ela fica cega, ela não consegue discernir. Então ela está ali pedindo para Deus e não vê. Parece que Deus não está respondendo, mas Deus já respondeu. Esse hábito aí vai destruir ela quando? Como? Ele vai destruir ela hoje? Vai. Ele vai destruir ela semana que vem? Vai. E se ela sai desse hábito hoje e volta mês que vem? Mês que vem, ela vai contemplar a porta da maldição abrindo na vida dela de novo. Porque ela voltou para o caminho que tem um mal destrutivo nele. Ela voltou para um hábito, para um pecado, para um lugar, para um meio que tem um mal que está nele esperando ela. Entende, irmãos? Então tem caminhos que Deus ele nos alerta porque ele quer o quê? Nos poupar. Eliseu ele alertava o rei porque Deus queria poupar o rei de Israel. Se Deus não quisesse, ele não teria avisado. Tem coisas que se Deus não quiser, ele não te avisa. Tem coisas que se Deus não quiser, ele não me avisa. Qual de nós que obriga Deus a falar? Qual de nós que obriga Deus a fazer o que ele não quer? Não tem oração, não tem jejum, não tem nada, irmãos, que a gente faça que vai manipular Deus, que vai obrigar Deus a fazer uma coisa que ele não quer. Quantos de nós, quantas orações a gente já fez e a gente não viu Deus fazendo, entregando o que a gente pediu, dando o que a gente pediu, fazendo o que a gente pediu? Se ele não quer, ele não faz. Agora, quando ele faz, é porque ele quer. Então, tem um propósito nos avisos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Tem caminhos que Deus está falando, olha, esse caminho, toda vez que você entrar por ele, você vai contemplar destruição, porque o mal está nele. O mal está nele. Então, tem caminhos, irmãos, que para a gente ver a paz, a harmonia entrando em casa, para a gente ver os prejuízos cessando na vida financeira, para a gente ver a saúde melhorando, para a gente ver a prosperidade, a edificação entrando, a gente tem que sair. A resposta Eliseu já deu. A resposta já foi liberada do céu. Tem pessoas aqui que Deus está falando, eu já te respondi, eu já te falei. Agora eu estou esperando você se posicionar e sair. Algumas respostas de Deus, irmãos, você pode orar e falar, Senhor, envia providência para a minha vida financeira. Deus, naquele dia, pode mandar uma providência sobrenatural para a sua vida financeira. Pode. Mas você pode estar fazendo orações que Deus está enviando uma resposta que vai depender de um posicionamento seu para algo cessar. Por quê? Imagina uma pessoa passando provação na vida financeira. Ela precisa de uma providência, Deus envia. Só que aquela providência vai tampar um buraco, mas não vai resolver o problema, porque o problema tem uma raiz. Às vezes a raiz do problema é a língua. Às vezes a raiz do problema é a língua. Então Deus envia a providência, não vai deixar ela passar fome. Deus envia a providência, então ajudou ela ali, mas entra 1 ano, entra 2 anos, entra 3 anos, ela está do mesmo jeito. Por quê? A raiz ainda está lá podre. Ainda tem que tratar daquele mal que Deus às vezes já está mostrando há muito tempo. Entende, irmãos? É um exemplo que eu estou dando. Então tem coisas, irmãos, que Deus ele faz para trazer alívio,
para nos ajudar a perseverar enquanto a gente passa pelo processo de libertação, de transformação. Só que para alguns problemas eles serem de fato resolvidos, é necessário que a gente saia dos caminhos que são caminhos de destruição. Porque quando a gente sair dos caminhos que são caminhos de destruição, a gente vai fazer o quê? Vai ver a angústia batendo em retirada. O que a palavra de Deus fala? O que guarda a boca e a língua, guarda a alma das angústias. Então, quem não vigia no que fala, quem não vigia, sabe, no que fala, no que está contando, para quem está contando, para quem não... Ontem a gente falou sobre isso. Ontem a gente falou sobre isso na oração da manhã e da tarde. Então, quem não vigia no que fala, não está guardando a boca, não está guardando a língua. Então, como que vai estar a alma dessa pessoa? Em constante angústia. Em constante angústia. O que nós sabemos? Que os pecados relacionados à língua trazem maldição para a nossa vida. Que a preguiça traz maldição para a nossa vida, traz miséria, muita miséria, inclusive na vida financeira. E quando a gente fala de preguiça, a gente não está falando de uma pessoa que não produz, mas pode estar cheio de pequenos pontos firmados que ela tem que tirar. Porque eu posso resolver uma coisa e não resolver outra. Então, uma parte da minha rotina, do meu dia, não tem um ponto firmado, não tem um altar, mas no outro tem. Então, às vezes, o altar não está no meu trabalho, está dentro da minha casa. Então, eu tenho que lidar, jogar por terra os altares. Altar vai trazer demônios. Altares demoníacos, altares que são, sabe, que estão servindo de ninho para o diabo. Vai trazer ruína, destruição. Então, irmãos, tem caminhos que Deus fala, tem que sair desse caminho, tem que guardar a boca e a língua. Tem que ser esforçado para fazer o que tem que fazer. A casa não pode estar bagunçada, a casa não pode estar suja, não pode ficar pedindo os outros para fazer aquilo que é você que tem que fazer. Não pode dar lugar para preguiça. Tem que chispar dessa cama cedo, tem que levantar, tem que ser frutífero, não pode ficar no seu trabalho enrolando com o que você tem que fazer. Se você foi contratado, se você se levanta para fazer algo, tem que fazer, tem que cuidar bem dos filhos. Não pode ficar empurrando os filhos para outra pessoa cuidar. Não pode achar que a vida é só uma festa, chegar final de semana, correr da responsabilidade, querer deixar os filhos sempre na mão de alguém para cuidar, porque não quer cuidar, mas na hora de ter quis. Então, irmãos, tem coisas que se a gente... Tem caminhos de destruição que se a gente não enxergar, a miséria não vai sair da nossa vida. Porque o mal está ali. Deus está falando, nesse caminho aí tem o mal, no caminho da preguiça tem o mal, no caminho da fofoca tem o mal, no caminho da maledicência tem o mal, no caminho dos pecados, sabe, da imoralidade sexual tem o mal. É tanta coisa, irmão, são tantos caminhos. Nessa amizade aí pode ter o mal, naquele lugar ali pode ter o mal, na ganância tem o mal. Nessas alianças que você está formando aí, que não sou eu que estou mandando você formar, essas pessoas que você está trazendo aí para a sua vida, tem um mal aí, tem que sair desse caminho, irmãos. Só Deus sabe, né? Quando Ele olha para a minha vida, quando Ele olha para a sua vida, quantos males podem estar em caminhos, né? Que a gente não está vendo. Mas eu não sei quem que já recebeu o alerta do Senhor. Mas Deus está falando, eu já enviei a resposta, eu já te respondi. Quer ver as coisas melhorando? Então você tem que sair daquele caminho que eu te mandei sair. Você tem que parar de fazer aquilo que eu já te mandei parar de fazer. Você tem que se movimentar naquilo que eu já falei para você que você tem que se movimentar ali. Por quê? A bênção vai chegar, as coisas vão mudar. Mas, para que elas sejam resolvidas na raiz, tem caminhos que você não pode permanecer neles. Tá? Então a gente está fazendo essa oração para que Deus, Ele nos tire de caminhos que são caminhos de destruição. São caminhos que, enquanto a gente permanecer neles, não vai ter a gente não vai sair de certas condições ruins, embora tenha sempre um paliativo ali. Embora sempre esteja, um buraco esteja sendo tampado ali. Só que não é isso que Deus quer pra gente. Deus não quer que a gente viva tapando buracos. Deus não quer que a gente viva do paliativo, não. Então a gente tem que sair dos caminhos que são caminhos de destruição, porque Deus está falando, nesse caminho aí, se você entrar por ele, se você passar por essa porta, se você insistir nesse caminho, o que você vai ter é destruição. O mal está aí te esperando.
Então nós temos que fazer igual o rei de Israel fazia. Ele recebia a resposta de Eliseu, a palavra de Eliseu, ele averiguava, ele observava, Deus falou que tem um jacaré naquele rio, não fica lá 5 minutos, joga 3 pedrinhas, dá as costas e aí no dia seguinte volta e pula. No mês seguinte volta e pula, só porque você não viu o jacaré que está oculto. Tem coisas que estão camufladas, tem males que eles estão camuflados, é no oculto, é no escondido. É por isso que a gente precisa do discernimento. Porque tem coisas que Deus vê e a gente não vê. Então quando Deus fala é porque ele já viu algo que a gente não está vendo. Então se Deus falou que tem um mal naquele rio, observa mais, fica mais atento e não pula no rio. Porque se Deus falou que tem jacaré ali, ele sabe que se você pular, o jacaré vai bocanhar você. Vai ter destruição. Amém? Então vamos orar para que Deus ele venha abrindo os nossos olhos, nos fazendo discernir, lembrar, perceber qual que é esse caminho e o quê? Chispar dele. Chispar dele. Sair desse caminho de destruição. Igual o rei de Israel fazia. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Senhor, em nome de Jesus Cristo agora, Pai, eu coloco a vida dessa pessoa em tuas mãos. E te peço, mostra para ela, Pai, qual é o caminho de destruição, que às vezes até aqui ela insistiu nele. Qual é o caminho de destruição, que ela não teve força para sair dele. Tira a dúvida, tira a incredulidade, tira o medo, tira tudo que está no coração dela que não provém do Senhor. Todo o ataque espiritual, toda a oposição do inimigo, tudo que o inimigo está fazendo para manter ela num caminho de destruição, tudo que o inimigo está tentando fazer para enganar ela, para confundir ela, para ela permanecer num caminho que é de destruição. Abre os olhos dos teus filhos, Pai, e vem tratando a raiz. Eu profetizo o Senhor tratando a raiz de problemas aqui, Senhor. Esses tapa-buracos vão chegar ao fim. O paliativo, meu Pai, vai chegar ao fim, porque o Senhor vai tratar com a raiz. Eu profetizo a mão do Senhor tocando em problemas, lá na raiz de problemas, Pai. Qual que é a raiz desse problema financeiro? Qual que é a raiz dessa falta de força? Qual que é a raiz dessas brigas? Qual que é a raiz dessa frieza, desse desentendimento? Meu Pai, qual que é a raiz que está trazendo miséria para as áreas da vida dessa pessoa? Problemas de saúde, angústia, depressão. O Senhor vai tocar nas raízes, Pai. O Senhor vai tratar com raízes. Vai arrancar todo o mal. Assim como o Senhor vai arrancar raízes malignas, Pai. Eu profetizo que essas raízes malignas que o Senhor vai arrancar são hábitos destrutivos, são caminhos de destruição que o Senhor vai tirar da vida dessa pessoa. O Senhor vai tratar com a raiz, para ela realmente ver uma mudança significativa, para ela ver uma melhoria significativa, para ela ver que ela não está orando em vão, que ela não está pedindo em vão, que ela não está se esforçando em vão, jejuando em vão, que o Senhor é Deus. É um Deus que espera a nossa obediência. É um Deus que abençoa a nossa obediência. É um Deus que abençoa e recompensa os nossos posicionamentos que são segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, Pai. Cada filho teu aqui vai se mover com a resposta que o Senhor já liberou para eles. Eliseu já liberou a resposta, Pai. E agora eles vão se mover segundo essa palavra que já foi liberada sobre eles. E eles vão sair dos caminhos de destruição. Porque a edificação, ela não acontece como mágica. A edificação, ela vem com os nossos posicionamentos, com a nossa obediência. A edificação, ela vem quando a gente escolhe abandonar o pecado, abandonar a maldade, abandonar os caminhos que são de destruição. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo que cada filho teu aqui vão sair dos caminhos de destruição. E vão ficar firmes, posicionados na obediência, na tua vontade. E vão ver as coisas maravilhosas que vão mudar na vida dele. Grandes mudanças. Eu profetizo grandes mudanças. Grandes melhorias, excelentes melhorias. Chegando na vida de cada filho teu aqui. Que agora vai escolher sair dos caminhos de destruição, dos hábitos destrutivos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Sangue de Jesus tem poder.
sobre todas as áreas da vida dessa pessoa, sobre tudo que ela tem. Sangue de Jesus tem poder sobre a casa dela, sobre a família dela, sobre a vida financeira dela, saúde. Sangue de Jesus agora vem cobrindo, vem revestindo, vem fortalecendo, vem curando, vem levantando. Vem tirando dos caminhos de destruição e trazendo edificação. Trazendo grandes melhorias e mudanças. Grandes milagres. Para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos. Saia do caminho de destruição. Deus, ele já te deu a resposta. Agora se mova na palavra que Deus já liberou sobre a sua vida e você vai ver Deus arrancando o mal pela raiz e a sua vida mudando da água para o vinho. Eu profetizo que a sua vida vai mudar da água para o vinho, para a glória do nome do Senhor. Amém? Deus te abençoe.